E aí, povo, mais um Caio vs Tom começando e eu falando mais baixo que o normal hoje. Estou de fone de ouvido e tudo porque nós estamos gravando na madrugada. Vida inteligente na madrugada, Caio vs Tom. A gente deixou de fazer vídeo semanas anteriores, acabou acumulando alguns comentários de eventos. A gente deixou até de apostar em alguns eventos importantes. Mas estamos de volta, o Caio eu acredito que esteja bem. Não morri. Por enquanto. O golpe não foi tão mortal assim. A gente está devendo castigo para vocês, vamos pagar assim que puder, assim que vocês sugerirem castigos, porque vocês também pararam de sugerir castigos pra gente. Então, por favor, povo, sugiram os castigos, que a gente está devendo um castigo duplo, porque o evento anterior, como vamos falar daqui a pouco, aconteceu um empate. Então vamos que vamos, já que a gente tocou nesse assunto, no dia 27 de fevereiro aconteceu o UFC 127. No card principal, entre os pesos médios, a luta dos participantes do TUF 11. O Kyle Noke derrotou o Chris Camozzi com um mata-leão no primeiro round. Ele dominou a luta, ele deu uma aula de jiu-jitsu, manteve o cara no chão, foi perfeita o domínio dele na luta. Me surpreendeu, hein? E aí, a surpresa maior foi depois do evento, algumas notícias vazarem que o Kyle Noke, mesmo sendo ainda um desconhecido no UFC, um desconhecido no MMA mundial, está cotado para ser treinador do The Ultimate Fighter, um dos próximos aí, não sei se já o 14 ou talvez o 15, estão cogitando a possibilidade de ser um TUF Inglaterra contra Austrália. E o Kyle Noke é australiano, ele seria o treinador por parte da Austrália. E por parte da Inglaterra, novamente, Michael Bisping está sendo cogitado. Fala não. E na luta principal entre os meio-médios, a luta que determinaria o próximo desafiante ao título, entre BJ Penn e John Fitch, de uma forma um pouco controversa, porém eu achei justa. BJ Penn e John Fitch empataram. Eu achei justo também. Eu achei um pouquinho maior a dominância do BJ, só no último round mesmo que o Fitch conseguiu impor aquele jogo chato dele, que dá sono no terceiro round, mas o empate foi de bom tamanho para os dois. Foi de bom tamanho para os dois e foi de péssimo tamanho para nós dois, que vamos os dois ter que pagar castigo. Pois é, e agora estava aquele impasse. Quem vai ser o próximo desafiante ao título dos meio-médios do UFC? George St. Pierre vai lutar contra o Jake Shields no UFC 129, dia 30 de abril. E depois, o próximo desafiante simplesmente não está definido, o que abre mais ainda a especulação de que o George St. Pierre possa vir lutar contra o Anderson Silva numa categoria intermediária e não valendo cinturão. Essa resposta eu te dou, mas para isso a gente tem que ir para um outro evento que aconteceu no dia 3 de março, que foi o UFC 1 vs 3. Teve dois brasileiros que lutaram no card preliminar. O primeiro foi no peso médio, Rosimar Toquinho, que venceu o Dave Brandt, levando a perna dele para casa mais uma vez. O colecionador de pernas, uma chave de joelho no segundo round, e venceu mais uma. É um golpe que ele nunca usa nas lutas. Quase nunca. Nunca tinha visto. Bom, a outra luta de brasileiro foi no peso leve. O Shane Holler venceu o Thiago Tavares com um nocaute no segundo round. No card principal desse evento, mais uma vez foi uma decisão controversa. O Diego Sanches venceu por decisão unânime o Martin Kampmann e muita gente achou que não foi bem por aí, né, Caio? Eu fui uma das pessoas que discorda da decisão. Apenas seguindo mais ou menos a mesma linha da outra do BJ, o Diego só foi mostrar serviço no terceiro round. Deu queda, fez careta, chamou na chincha, a torcida inflamou junto com ele. Sabe como que é americano, né? É muito aí que tá, americano gosta de quem dá show. O Martin Kampmann foi mais efetivo, acertou mais golpes, mas o Diego Sanches foi mais pra cima, dava soco no ar, tentava mais, e aí os juízes que, mais uma vez, entram naquela discussão de árbitros laterais estarem preparados ou não para decidir lutas de MMA, eles acharam que o volume foi mais importante que a efetivação dos golpes propriamente dito, e deram a vitória para o Diego Sanches.
O sul-americano é muito imediatista, né? Eles não se importam com o que você fez a luta inteira. Se no final você der um grito, bater no peito, falar que esse é irmão desse aqui, foda-se, você ganhou a luta. Bem por aí. E daí eu te respondo que o Diego Sanches pode ser, talvez, o próximo desafiante. Caso não ocorra já a luta entre o Anderson e o GSP, que o GSP disse essa semana que a luta com o Anderson pode acontecer, mas tem que ser uma coisa muito bem estudada, porque ele não pode subir de peso assim muito de repente, então talvez leve um tempo. No sábado seguinte a esse evento do One Versus, foi no dia 5 de março, aconteceu o Strike Force, o último Strike Force. Depois eu vou explicar essa minha menção, que foi na luta principal o Rafael Feijão, campeão dos meio pesados, contra o Dan Banguela Henderson. Bom, na luta do card preliminar, um brasileiro na categoria do peso leve, Jorge Gurgel, venceu o Billy Vaughan com uma guilhotina aos 44 segundos do primeiro round. Dominando no jiu-jitsu, como ele já é de costume de Jorge Gurgel, e talvez agora voltando à elite do Strike Force. Se vocês lembram bem dele, a última luta dele ele perdeu de forma controversa pro KJ Nunes, filho da puta. No card principal, as duas lutas principais foram de decisão de cinturão. O Co-Main Event foi a decisão do cinturão meio-médio feminino entre a Marlus Kunen, campeã, contra a desafiante Liz Carmouche, que aceitou essa luta 2 semanas antes. A Kunen ganhou da Carmouche por triângulo no 4º round. Bom, na luta principal da noite, infelizmente o Dan Henderson nocauteou o Rafael e colocou no currículo dele mais um cinturão. Mais um cinturão. Ele que já tinha 2 cinturões do Pride, tentou o cinturão médio do Strike Force, não conseguiu, foi atrás do meio pesado e acabou conseguindo. Além desse cinturão dos cinturões do Pride, ele foi campeão também de um dos torneios do UFC, lá no comecinho.